Bem-vindos a mais um dia de bate-papo, de conversa comigo. Meu nome é Francine Ribeiro e nós estamos aqui hoje para falar sobre como se reconstruir. Fran, como é que eu faço para me reconstruir? Como é que eu faço para mudar, sair de um lugar e ir para outro lugar, né? Porque o que é reconstruir? Muitas vezes reconstruir é você destruir uma estrutura e construir outra estrutura. Mas às vezes, para algumas pessoas, reconstruir é reformar. É dar um jeito naquilo que tá bom e que pode ser refeito. Não precisa destruir. E o que é reconstruir para você? O que é reconstruir-se para você? Eu atendo muitas pessoas que me falam que não conseguem sair do lugar, que não conseguem mudar, que não tô dando conta, que ficam muito tempo sem conseguir a transformação interna. E vamos falar um pouquinho disso? O que acontece? Por que as pessoas demoram de despertar, de encontrar o lugar de mudança? Uma das principais questões é a tal da zona de conforto. Eu tenho um post que eu vou colocar essa semana, provavelmente, ou essa ou na outra, que o título do post é assim: o lugar mais perigoso do mundo chama-se zona de conforto. Então existem algumas questões que dificultam ou impedem a nossa reconstrução. Uma delas é o medo de sair da zona de conforto. É impressionante a nossa capacidade de se adaptar. A gente se adapta a qualquer coisa, é impressionante. Eu me considero uma pessoa friorenta. E quando eu fui para a Espanha fazer alguns cursos de instrutora de Theta Healing, estava bem frio lá. E nos últimos dias eu já tava com um casaquinho, tipo, só um algodãozinho. E a pessoa a minha colega que tava dividindo o apartamento comigo, Lívia, ela falou assim: cadê aquela mulher friorenta que eu cheguei aqui, tava com 10 casacos, casaco de lã, cheia de coisa. E o termômetro, que tem um termômetrozinho no apartamento que a gente tava marcando o mesmo ou menos até, eu nem me recordo exatamente. Mas, tipo assim, em poucos dias, em poucas semanas, uma semana, duas, sei lá, eu me adaptei. Eu tava tranquila com o frio. E aí, outras vezes que a gente viajou pra fora, daqui a pouco, eu tô toda encasacada, de repente a gente tá lá se acostumando com o frio. E eu tô falando disso porque eu me considero uma pessoa bastante friorenta. Então eu lembrei desse exemplo, dentre tantos outros exemplos. Eu lembro que em alguma época da minha vida, quando eu vivi alguns relacionamentos tóxicos, vamos dizer assim, eu me acostumei. Eu me acostumava, entre aspas, claro, doía, mas assim, sabe aquela história do cachorro que tá deitado no prego? Tinha um cachorro deitado no prego, chorando, uivando de dor. E aí passou um garoto e falou assim: mas por que esse cachorro tá chorando? E aí um rapaz que tava ali sabendo falou: porque ele tá deitado num prego. Mas por que ele não levanta? Não deve estar doendo o suficiente. Então a questão é que a gente se acomoda à dor, a gente se acomoda ao sofrimento, a gente se acomoda com os nossos padrões, a gente se acomoda com as nossas crenças limitantes que freiam a nossa felicidade e o nosso voo na vida, porque a gente tem medo de mudança. Essa semana eu voltei para a dança e estou muito feliz comigo, porque é uma coisa que me faz muito bem. Eu dancei desde de adolescente que eu danço e é uma coisa que, nossa, eu amo muito fazer isso. E agora eu voltei para a dança essa semana e teve uma hora do relaxamento que eu estava deitada e quando eu deitei, eu senti as minhas emoções um pouco mexendo. Bem pouquinho, mas como eu me observo muito,
Eu senti que alguma coisa estava mexendo diferente em mim. E aí eu fui lá dentro e falei, o que que é? O que você está sentindo? E aí veio assim, tem algumas emoções mexendo, mudanças, mais mudanças. E aí veio assim, poxa, você não fica quieta, não é? Você se futuca o tempo todo, você não se dá trégua. E aí eu fui olhar pra mim e eu realmente não me dou trégua, eu não me deixo assentar, tipo assim, por mais que algo dentro de mim queira parar e estar na zona de conforto, eu me mexo do lugar. Eu fico o tempo todo me movendo para um lugar muitas vezes desconhecido. Às vezes eu tenho medo, muito medo. Mas eu não sei porquê, alguma coisa dentro de mim tem uma coragem que às vezes eu falei, de onde é que tá saindo essa coragem? E eu simplesmente enfrento. Eu vou com medo mesmo. Eu lembro que eu tava no consultório, eu me mudei tem poucos meses. Quantos meses eu me mudei? 3? 4? Mais ou menos 4 meses que eu me mudei para o consultório. É um consultório maior, é um consultório mais bonito, é um consultório mais minha cara, é um consultório mais alto, tem uma visão linda pro céu. Eu fico vendo os passarinhos passando pela janela. Enfim, é uma qualidade, é uma melhor qualidade em todos os aspectos. Gente, eu vou contar um segredo. Um segredo, imagina, um segredo aqui não é muito segredo, né? Mas é porque a gente acha que é, porque eu tô aqui só falando com 2 câmeras. Então, eu fiquei em pânico, de verdade. Eu fiquei com muito medo. Parece uma coisa muito pequena, mas eu tava há 7 anos no outro consultório. Todos os dias no outro consultório eu fazia círculo de cura antes do paciente entrar. Eu fazia campo de luz eletromagnéticos, chamava um monte de anjo e eu construí um campo muito forte de luz. Eu sabia que aquela sala estava completamente imantada de proteção, de luz, de cura, de registros, de memórias boas, porque como eu trabalho muito com isso, eu sei a importância de boas memórias. Eu sei que fica registrado nas paredes as informações do que a gente fala, do que a gente faz e do que a gente sente. Fica grudado nas nossas paredes, do quarto, da casa, do consultório, do trabalho. Então eu sabia a importância que tinha aqueles 7 anos de cura, de coisas impressionantes que eu vivi naquela sala, de acessos espirituais muito especiais. E eu ia para uma sala virgem, tipo assim, ai, né? Poderia ser que maravilha, tudo era melhor, tudo. Mas eu fiquei com tanto medo, gente, que quase eu chorei, de tanto medo. Veio tudo de ruim na minha cabeça, não tinha nenhum motivo, um motivo real, mas eu tava com medo da mudança. Eu tava com medo de não ter a proteção espiritual, eu tava com medo de não dar certo, eu tava com medo de tudo errado acontecer. Esse é o medo que é ativado quando uma mudança grande vai acontecer na nossa vida. Às vezes uma pequena mudança, depende de cada um. Essa mudança mexe com a estrutura de segurança da nossa criança interior. Quando essa criança está por algum motivo precisando rever os seus alicerces de nutrição, de suporte, de amparo, de acolhimento, de várias coisas, pode ser que exista algumas faltas nessa criança. E quando a gente vai fazer uma mudança grande, para algumas pessoas uma mudança pequena, essa criança fica em pânico, querendo frear, não, eu não quero ir. Então mexe com a nossa estrutura de estar seguro. Por isso, a mudança, ela causa tipo um pane na nossa cabeça. Só que eu fui para esse lugar novo, eu estou nele. E todos os dias eu olho para aquele céu lindo, eu já estou conversando com as nuvens, eu tô entendendo o movimento das nuvens, porque eu atendo olhando para aquele céu todos os dias, todo o tempo, e parece que eu já sei a hora que aquela nuvem... É impressionante como existe um ciclo no céu que a gente não percebe, como eu estou no mesmo ângulo todo dia,
olhando da mesma forma para o mesmo lugar. Nossa, como eu posso me comunicar? E toda vez que eu olho para ele, eu falo, caramba, eu tive medo disso. E muitas coisas lindas estão acontecendo, uma mudança muito grande está acontecendo. E eu percebi que eu tinha medo de mudança. Eu não sabia que eu tinha medo de mudança, porque eu sempre fui muito ousada, no bom sentido, de enfrentar o que eu precisava enfrentar. Eu lembro que na minha época de fazer terapia, assim, mais intensamente, que eu fazia toda semana para futucar mesmo as minhas questões, eu chegava na terapia, na época eu fazia terapia de regressão, não tinha Theta Healing na época, e eu dizia assim, olha, pode ir na bagaceira, eu quero que você, nem que eu fique de cama deitada, arriada, eu quero ir lá no fundo da minha alma, eu quero encontrar todo o lodo, toda a escuridão, eu quero me liberar, eu quero encontrar a luz dentro de mim. E eu ia assim para a terapia, eu ia disposta a encontrar a minha sombra mais profunda. Eu não sei de onde é que veio tanta coragem, mas eu sei que isso é a coisa que me move a enfrentar mesmo com medo. Aí existem várias pequenas ou grandes questões dentro desse enfrentamento das nossas sombras, de olhar para elas, abraçá-las e reconhecê-las. Mas ainda falando sobre o medo da mudança, a tal zona de conforto é o lugar mais perigoso do mundo, porque ela faz com que a gente não só fique no mesmo lugar, mas muitas vezes retroceda, afunde, porque quando a gente fica no mesmo lugar, um lugar de sofrimento e um lugar de dor, a gente começa a desenvolver algumas outras máscaras ou capas ou situações emocionais psíquicas para nos proteger da dor. É como se a gente fosse aquele cachorro deitado no prego que começa a engrossar a sua pele, mas não levanta do prego. E começa a criar muitas feridas e calos, e feridas com calos, e feridas com calos, para poder aguentar a dor. Então a gente vai construindo defesas. A gente constrói a defesa do isolamento, a gente constrói a defesa da depressão, da dor lá para dentro. A gente constrói a defesa da raiva, da mágoa, do ressentimento, do ódio. A gente constrói defesas de se sentir superior ou de se sentir inferior. Tudo isso são defesas, são mecanismos que o nosso inconsciente ou subconsciente lança a mão para diminuir um pouco o desconforto, para estar no nível um pouco mais suportável. Mesmo assim, chegam pessoas para mim no consultório no nível de dor quase insuportável e mesmo assim elas se mantêm no mesmo lugar. Entre aspas, tem um pequeno avanço, mas o padrão se mantém. E aí é tanto medo de quebrar laços, é tanto medo de mudar a sua vida, é tanto medo de abandonar o que a gente conhece, é tanto medo infundável. E eu quero lembrar a vocês, eu tinha muito medo de mudar de consultório mesmo não tendo nenhum ponto negativo. Não tinha nenhum ponto negativo. Eu criava na minha mente os medos, mas eles eram tão reais que eu senti dentro de mim, de verdade, o medo. Então a nossa mente cria como se fosse real. E eu acho que se vocês pensarem aí, vocês já vão poder entender e encontrar em vocês às vezes que você ficou com muito medo de não dar certo, com muito medo de dar tudo errado, com muito medo de acontecer uma catástrofe, com muito medo de tudo acontecer de ruim e nada aconteceu de ruim. E a gente continua sentindo muito medo e esse medo para muitas pessoas é paralisante. Eu acho que todos os tipos de exemplos no consultório de pessoas que têm medo de todas as coisas que você puder imaginar, das coisas mais simples às coisas mais complexas. E
todos esses medos, eles estão ali com uma finalidade de proteger a pessoa. O medo é uma energia que me protege, porque se eu tiver medo, eu vou estar atento, eu vou estar observando para que aquilo não aconteça. Então o medo vai me trazer ao mesmo tempo uma falsa sensação de proteção, uma falsa sensação de estar atento. Mas na verdade o medo é um grande freio. Muitas pessoas falam assim, não, mas a gente tem que ter medo, porque imagina, se a gente não tiver medo, a gente vai sair para qualquer lugar, a gente vai estar, não vai ter nenhum tipo de receio de fazer besteira. E aí eu trago uma sugestão para vocês. A gente pode substituir o medo pelo discernimento e pela prudência, que são duas virtudes. O medo é o que a gente classifica como invirtude, apesar de não ser exatamente isso. Eu tenho um vídeo sobre as emoções lá no YouTube, falando sobre as emoções, bem legal, e que eu explico cada uma das emoções básicas. Mas vamos aqui, de uma forma bem geral, dizer que o medo é uma invirtude. Então, esse é meu gatinho, gente. O meu neto, né? Ele sempre tá aqui fazendo arte quando eu venho fazer a live e quando eu vou fazer a meditação de manhã. Todo dia, 7 da manhã, ele vem e fica grudadinho. Olha, fala, oi gente, tudo bem? Como vai todo mundo? Então, aí quando eu dou uns amassos nele, aí ele quieta mais, aí fica mais na dele. Então nesse vídeo eu falo mais sobre as emoções, está lá no YouTube, a gente vai então trazer de uma forma assim, como se o medo fosse uma invirtude, tudo que traz a gente para baixo, a gente vai chamar aqui como se fosse uma invirtude, mas na verdade todas as emoções servem para ensinar algo muito especial pra gente. Então o medo é essa âncora que prende a gente para baixo, que prende a gente no mesmo lugar. E a gente pode ir com medo mesmo. Ah, Fran, ok, vai com medo mesmo. Vai pra frente, não espere o medo passar, simplesmente vá com o medo. Caso ele demore muito, pega ele e leva pra frente, porque no caminho ele vai passar. Mas tem muitas pessoas que não conseguem enfrentar essa mudança. Por quê? Porque tem outro aspecto dessa mudança. E tem um aspecto muito desafiador para as pessoas que eu percebo, que é enfrentar as suas próprias questões, acolher a sua história, acolher tudo o que aconteceu na sua vida, abraçar e dizer sim. Dizer sim não significa que você vai concordar ou que vai achar enfim, que você aplaude todas as coisas. Não, dizer sim é dizer ok, eu reconheço que foi isso que eu vivi, é isso, eu não posso chegar lá atrás e pegar uma borracha e apagar tudo, mas eu posso abraçar, compreender e dar uma repaginada nisso daqui pra frente. Mas a gente não aceita a nossa história, a gente não aceita a nossa infância, as nossas dores, a gente não aceita as nossas deficiências, os nossos fracassos, a gente não aceita as nossas sombras. E sombras, uma vez eu falei sobre as sombras e uma pessoa falou pra mim assim, mas Fran, o que são as sombras? Quando você fala de sombras, você quer dizer o quê? Eu quero dizer aquela parte que a gente tem má, vamos dizer assim, sabe? Aquela parte que machuca, que humilha, que fala sem pensar, que impõe, que desrespeita, que muitas vezes é cruel, impaciente, aquela parte nossa que às vezes é mesquinha, às vezes sente inveja, aquela parte da gente que às vezes tem ciúme, que às vezes quer que o outro se dê mal, aquela parte que às vezes tem um ódio muito grande, uma raiva, uma vontade que todo mundo se exploda, aquela parte nossa que tem muita tristeza e não quer saber de nada e não quer se conectar com ninguém e quer ficar mesmo ali se machucando, aquela parte que deprime, que desvaloriza a si mesmo e ao outro. Então essa parte eu chamo de sombra, é aquilo que a gente não gosta, é aquilo que a gente não quer ver, é aquilo que machuca a gente a olhar.
Mas quando a gente não acolhe as nossas sombras por algum motivo, a gente também não acolhe as nossas vitórias. Quando a gente não consegue acolher as nossas sombras, quando a gente não consegue nem entender que elas existem, a gente também não entende a nossa luz, que são as virtudes, a bondade, a doçura, a generosidade, a compaixão, a paciência, a tolerância, a amorosidade, a honestidade, a lealdade, a conexão, a empatia. Então, a gente passa a desreconhecer as nossas virtudes e a nossa parte boa, porque a gente não reconhece e não acolhe parte de nós. Então a gente entra na exclusão, assim, eu excluo parte de mim. Quando eu excluo parte de mim, eu deixo de me conectar comigo. E quando eu deixo de me conectar comigo, eu não valido nem a minha luz e nem a minha sombra. Então eu estou preso. Eu estou atado. Eu não consigo sair do lugar. Às vezes a gente vislumbra assim, a gente dá uma olhadinha na sombra, mas a gente não reconhece o orgulho, a vaidade, a prepotência, a vitimização e a imaturidade, a falta de responsabilidade, a falta de autonomia, a dependência emocional, a falta de empoderamento, a falta de alto valor. Então a gente não reconhece profundamente os nossos padrões e hábitos emocionais nocivos. Porque se a gente fizesse isso, seria um passo muito, muito, muito adiante da libertação. Mas a gente não identifica, porque a gente nega a vitimização. A vitimização e a falta de responsabilidade, o desleixo com você ser o co-criador da sua realidade, o desleixo com essa realidade de ser co-criador é gravicíssimo em relação a alcançar o objetivo de vida que a gente quer. Porque não tem como eu me empoderar e entender o meu valor, a minha força e a minha segurança, se eu estou me sentindo vítima, que é o contrário. Se eu estou na imaturidade, se eu estou cobrando que o outro me supra, que o outro me estruture, que o outro me ame, que o outro me aceite, que o outro me acolha, que o outro me valorize, me enxergue e me compreenda. Sou eu que tenho que me reestruturar. Às vezes a gente está numa situação de que o outro me rejeitou, ok, tudo bem, por que isso aconteceu? Será que, porque às vezes, de verdade, às vezes a gente não entende que às vezes a gente é chato. A gente às vezes é implicante. Às vezes a gente é desagradável, mas a gente não quer enxergar. A gente só quer, como uma criança. A criança faz toda a birra e quer que o adulto vá lá, acolha ela e dê o que ela quer. A gente não enxerga que, se a gente está sendo de alguma forma rejeitado pelo outro, abandonado pelo outro, pode ser que eu esteja construindo essa situação. Uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim: Fran, minha mãe não me aguentava. Ela dizia que eu era chata, que eu era um pé no saco. E aí eu perguntei pra ela, mas como que você era? Ela falou assim: eu era exatamente assim. Eu era um pé no saco, eu gritava por tudo. Eu me jogava no chão, eu me esperneava, eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Eu não sei como é que minha mãe me suportava, porque eu acho que se eu fosse minha mãe, eu teria me largado no meio da rua. Ela teve um pouco de consciência, de reconhecer, mas muitas das pessoas acham que não enxergam o que fazem, só enxergam o que não tem. Então muitas vezes a gente se baseia em construir as nossas emoções a partir do que a gente não recebeu. Mas a gente não enxerga o porquê que eu não recebi. O que é que eu doei para não receber? Será que eu fui chato, um pé no saco? Será que eu gritava muito ou que eu era aquela tal da boazinha? Isso foi eu, a tal da boazinha. Gente, se é a tal da boazinha, isso merece um outro card e um vídeo só falando sobre a tal da boazinha. É o outro lugar mais perigoso do mundo. Eu acho que eu vou botar um livro de os lugares mais perigosos do mundo. E esse lugar de ser a tal da boazinha é um dos lugares mais perigosos do mundo.
porque a gente murcha completamente. A gente morre, a gente se mata bem rápido, não é aos pouquinhos não. Quando a gente é a boazinha, a gente permite deitar pro outro pisar em cima. A gente permite que o outro, como uma tia minha que já está no plano espiritual, ela falava assim, tira o couro e faz cuíca, tira a carne e faz churrasco. Como é que ela falava? Ela falava uma expressão assim, vai, mata, tira o couro e faz cuíca, tira a carne e faz churrasco, sei lá o que mais que ela falava. Então, tipo assim, vai, acaba de matar, acaba de destruir, acaba de acabar comigo. Então, quando a gente é boazinha demais, a gente vai entrar sem perceber no padrão de vitimização. Eu sei porque eu estava nesse lugar. Então, eu fazia todas as vontades das pessoas que eu amava, que eu admirava, que estavam ao meu redor. Eu fazia tudo que o outro queria, sem questionar, sem pensar. Eu simplesmente obedecia. Mas aquilo me minava completamente, porque eu estava fazendo mais a vontade do outro do que a minha. Isso cria uma revolta contida. A gente fica com ódio lá dentro, às vezes com uma raiva lá dentro, com uma mágoa lá dentro, com um leão contido. E quanto mais esse leão quer, mais a gente cala ele, dizendo, se você não pode, você tem que ser boazinha, porque se você gritar aqui, você vai ser completamente rejeitado e abandonado. Então continua fazendo isso. E é uma bola de neve, porque quanto mais a gente permite deitar e o outro passar por cima, ou seja, fazer tudo que sem se impor, sem trazer o seu lugar, né? Sem dizer, não, peraí, aqui não tá legal pra mim. Então, a gente vai construindo dois padrões que são opostos e que se destroem. Destruindo você é uma coisa horrível, que é a vitimização e a revolta. Essas duas consciências, elas vão aumentando à medida que essa tal boazinha se mantém boazinha. E aí, essa outra questão que eu quero trazer para vocês é que quando eu tô nessa experiência, nesse cenário, nessa realidade de doar, de ser a boazinha, eu acho que eu estou sendo bondosa. E aí eu recebo tudo o contrário do que eu queria. Eu recebo mais desamor, eu recebo as pessoas se acostumando com aquilo e aí eu tenho que fazer cada vez mais para agradar, até que eu me exausto, eu fico cansada, com vontade de morrer, de sair do planeta, de achar que o ser humano é horrível, de que não tem esperança, de que a minha vida acabou, de que não tem saída pra mim e de que eu tô ali, que eu não saí do lugar. Então, essa situação faz eu desacreditar no amor. Entendam isso. Escute isso com todos os seus ouvidos. Seus 3 ouvidos, seus 4 ouvidos. Ouça isso com todos os seus ouvidos. Eu passo a desacreditar na bondade e desacreditar no amor, porque eu acho que amar é se permitir ser abusado. Eu acho que ser bondoso é deitar para o outro passar por cima de mim. E quanto mais eu deixar o outro passar por cima de mim, mais bondoso eu sou. A gente interpreta de que ser permissivo é ser bondoso, é ser caridoso. Não é. Quem machuca não é a bondade, não é o amor, é a anulação de si mesmo. É o desvalor, é o desrespeito pela sua própria essência, pela sua própria pessoa. Então a gente passa a distorcer o que realmente é as emoções. A gente passa a distorcer o que realmente são os caminhos que vão nos levar a essa reconstrução. Porque imagina, se eu acho que bondade é ruim, se eu acho que a amorosidade é ruim, porque eu entendi que quando eu sou isso, as pessoas abusam, invadem, abandonam, traem e tarará e tudo isso. Então eu vou me afastar do amor, eu vou me afastar da bondade, eu vou me afastar da luz, eu vou brigar com Deus, eu vou brigar com as pessoas que me amam, que poderiam me amar.
Eu vou brigar com todo mundo sem perceber que tudo isso está acontecendo na minha mente. Eu vou trazer a raiva e a revolta para que ela me coloque numa posição de segurança. O que é a posição de segurança? Ninguém vai mexer comigo senão eu mordo. Ninguém vai mexer comigo senão eu ataco. Ninguém vai mexer. Então eu fico oscilando entre aquele que deixa todo mundo fazer o que quer, que é o bonzinho. Eu fico oscilando entre isso e aquele que morde. Pá! A gente fica oscilando. Tem pessoas que ficam mais de um lado e de vez em quando dá uma explodidinha. Tem pessoas que explodem o tempo todo e de vez em quando abaixa. E tem pessoas que ficam literalmente oscilando de um lado para o outro, se destruindo com isso. Aí a gente interpretou que o amor não é seguro, que ser bondoso não é seguro, que se eu for bondoso eu vou deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem comigo, que eu tenho que deixar as pessoas que eu amo se aproveitarem de mim. A gente vai interpretando coisas e essas coisas a gente também aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, porque todo mundo aprendeu assim. A gente não teve educação emocional, a gente não sabe lidar com as emoções. O amor e a luz é o que vai fazer a gente se reconstruir. E aqui eu trago para vocês essa questão. O amor é a única frequência capaz de reconstruir a gente. A bondade, a compaixão as virtudes são as únicas frequências que nos reconstroem. Mas tá uma bagunça dentro da gente. A gente não sabe por onde começar. Como é que eu começo? Acolhendo as minhas sombras. Acolhendo todas as coisas ruins que aconteceram na minha infância. Mas, Fran, foram coisas terríveis, tudo bem, tá lá dentro, não tem mais o que fazer. A gente só pode acolher e compreender e seguir adiante. O pior é a gente ficar reclamando e pensando naquilo e se sentindo tão pequeno, tão rejeitado, tão inferior, tão abandonado, tão traído, tão tudo. E é tão interessante. Eu fico observando, eu aprendo muito atendendo, muito, porque eu fico observando nós, né? Nós seres humanos, porque as pessoas que eu atendo sou eu, todo mundo é um só. E eu fico observando, eu falei, gente, olha só, as pessoas falam, muitas chegam pra mim e falam assim, Fran, eu tenho raiva, eu ataco as pessoas pra me defender, porque o mundo é ruim. Então eu me transformo em ruim pra me proteger do ser humano que é ruim. Aí o outro fala assim, não, eu tenho que estar ruim, eu tenho que estar mal, com raiva, com ódio, atacando o outro, porque eu tenho que me proteger do ser humano que é ruim. Aí todo mundo fica ruim pra se proteger do ser humano que é ruim, vocês entendem? É como se a gente fosse todo mundo criança e não entendesse que a gente está indo pela contramão. A gente está indo pelo caminho exatamente que vai nos levar à dor. A gente vai construindo esse caminho. Quando a gente diz assim, eu tenho que ter raiva e ódio para me proteger do ser humano ruim. Então eu estou me transformando no ser humano ruim, entre aspas, e estou mantendo aquilo que eu não quero viver vivo. E o pior, dentro de mim. Então eu estou carregando o ódio, a raiva, a maldade dentro de mim para me proteger da própria maldade. Não tem muito sentido. Então, o que cura todo esse movimento é acolher, é incluir e não excluir. É a inclusão de todas as dores, dos sofrimentos, dos sims, dos nãos, dos erros, de todas as traumas, de todos os choques, de todas as má compreensões, de todas as questões que a gente viveu. É a gente incluir. Quando a gente inclui, a gente abre espaço para compreender o porquê tudo aquilo aconteceu na minha vida. E eu preciso sair da vitimização. Quando eu incluo, eu saio da vitimização. Quando eu incluo o que eu aceito, eu passo a entender que eu vou encontrar um motivo, a finalidade e algo que faça eu crescer com aquilo e ir para o próximo passo. Quando eu encontro a finalidade, eu estou pronta para perdoar.
E o perdão é algo muito além do que a gente pode imaginar. Eu vou sendo, às vezes eu vou intuindo e eu vou recebendo algumas orientações sobre o perdão, e quanto mais eu recebo essas orientações, mais eu penso, caramba, eu não entendia nada do que era o perdão. Eu queria tanto explicar para as pessoas, às vezes as palavras não conseguem explicar assim com tanta profundidade quanto você vivenciar algo. Então, só para vocês terem uma ideia, acho que 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, eu tava no mar, eu fui na praia, eu peguei assim um lugar que eu fui buscar um lugar sem pedras e era bem aberto, quase não tinha ninguém no mar. Eu tava com meu marido, mas ele tava num lugar que ele não tava me vendo, porque eu andei para procurar um lugar sem pedras. E eu entrei no mar, só que o mar tava batendo aqui assim mais ou menos, mas tava muito gigante, o mar tava grande. E tava bem escuro porque tinha muitas algas, e eu fiquei com medo. Aí eu falei, nossa, eu tô com medo, por que eu tô com medo? Eu fiquei olhando para aquele medo e de repente me veio na cabeça pedir perdão. Eu me concentrei muito fundo no meu coração e eu comecei a pedir perdão pro mar. Eu pedi perdão pro mar, aí eu pedi que esse perdão se estendesse para todas as baleias, os golfinhos, os seres do mar, os peixes, todos os seres. E aí eu pedi que esse perdão fosse para o centro da terra, e aí eu pedi perdão para a terra, aí eu pedi perdão para Deus, para o céu, e eu estendi o perdão para todos os seres humanos. E eu fui lá, perdão, me perdoe. E eu fiz tão profundo que eu até chorei nesse dia, assim, da sensação do perdão, né? Me tomou de uma forma tão profunda que eu me emocionei. E o mar acalmou. De repente, quando eu estava fazendo o processo de perdão, simplesmente aquele lugar que eu estava, as ondas, ficou um momento assim bem longo, assim quieto o mar. E eu falei, meu Deus, o perdão é muito poderoso. O perdão é como se fosse uma porta que você passa para outro lugar. O perdão é como se fosse uma chave que você vira. O perdão não tem a ver se o outro mudou, se o outro merece, se o outro fez, se o outro não fez. O perdão é quando você escolhe acolher o que aconteceu e seguir adiante e mudar o rumo da sua história. Não tem nada a ver com o outro. O perdão é uma escolha de dar um passo diferente na sua vida e fazer outras escolhas. O perdão só depende de você, só depende de mim, só depende de nós, daquele que perdoa. Nós somos completamente livres para perdoar e o perdão liberta todas as amarras ruins. O que eu chamo de ruim? Aquilo que mantém a gente no sofrimento, aquilo que prende os nossos pés e não deixa a gente sair do lugar. Auto-perdão. Eu estimulo vocês, mesmo que vocês não saibam por que estão falando isso, eu estimulo vocês a todos os dias, ou os dias que você lembrar e sentir, vai para dentro do seu coração e fica repetindo, eu me perdoo. Mas faz isso sentindo as palavras, porque falar por falar não faz nenhum efeito, não tem movimento. Aquilo tem que ser real, então vai para dentro de você e fala para você, eu me perdoo, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, tipo, eu me perdoo a mim mesmo, ou eu me perdoo, da forma que for que fizer mais efeito para você, que fizer mais sentido. Então, eu me perdoo, eu te perdoo, Francine, eu me perdoo, perdão. Perdão por todas as coisas que você fez, que você acha que não deveria ter feito. Perdão por todas as coisas que você não fez, que acha que deveria ter feito. Perdão por todas as coisas que você nem tentou e por todos os erros que você cometeu, por todos os passos e deslizes, por aquilo que você não falou da melhor forma, por aquilo que você se distraiu. Perdão por todas as coisas que lhe machucaram, por toda a permissão que você deu ao outro de te invadir. Perdão. E vai pra dentro e fica lá, expande pra sua alma, lá pra trás das suas costas. Perdão. Simplesmente leve a energia do perdão pra dentro de você. Tudo que você quer
quiser transformar na sua vida, tudo que você quer reconstruir na sua vida tem que estar transbordante de perdão. O perdão é a frequência que tira você do lugar e coloca em outro lugar. Então, é necessário liberar esse perdão para todas as pessoas que nos machucaram. E aí é a outra pequena questão. A gente acha que se a gente perdoar, a gente vai permitir de novo. Então, a gente não aprendeu nada se a gente permitir de novo. Porque o perdão não é baixar de novo no chão pro outro passar por cima. Olha, tudo bem, eu deixo você fazer isso de novo. Não é, não tem nada a ver. Perdão é sair daquele espaço e entrar em outro, é mudar, é fazer novas escolhas, é se permitir um recomeço. E é parar de ficar trazendo o sofrimento, é largar as malas, é dizer tudo bem, aquilo aconteceu, a minha mãe não me amou, a minha mãe não me enxergou, o meu pai me abandonou, o meu irmão me traiu, o meu sócio roubou tudo que eu tinha, o meu companheiro, minha companheira saiu com outro. Tudo bem, esse caos aconteceu na minha vida, ok, eu não posso ir lá atrás e mudar, então eu vou soltar isso. Eu vou soltar, eu vou perdoar isso e eu vou começar a me amar, a me valorizar, a entender quais são os passos e escolhas que eu posso dar para ser uma pessoa amável, para ser uma pessoa que recebe, que aceita receber. E isso é um outro ponto dessa questão que a gente precisa tocar para concluir esse formato de reconstruir-me. Eu preciso aceitar receber. A gente acha que aceita receber, mas a gente tá lá, fechadinho, numa caixinha, num canto, no quarto, amuado. Nossa criança tá ferida e ela tá se protegendo, não chegue perto de mim. Então a gente rejeita o amor. Por vários aspectos. Um dos aspectos é, a gente acha que quanto mais a gente doar sem receber, mais mérito a gente vai ter. Quanto mais eu dou, né? A gente aprendeu que caridade é fazer isso aqui, ó. A gente aprendeu que servir é fazer isso aqui, ó. Mas não é. Servir não é fazer isso aqui. Caridade não é fazer isso aqui. Caridade é fazer isso aqui, ó, preencher você e expandir para o outro. Servir é preencher você e expandir para o outro. É você se incluir no seu pacote de bondade. É você se incluir no seu pacote de gentileza. É você se incluir no seu pacote de bem-estar. Então eu faço tudo para o outro. E quanto eu faço para mim? Eu faço todas as vontades do outro, mas quanto eu faço as minhas? Eu faço tudo pro outro ser feliz, e quanto eu faço? Às vezes eu nem lembro mais o que me faz feliz. Então, você é tão bondoso com você quanto você é com o outro? Você é tão amoroso com você elogia tanto você quanto você elogia o outro? Você encontra tantas qualidades em você quanto você encontra em outras pessoas? Então, enquanto a gente estiver na contramão do amor próprio, a gente está na prisão, sem conseguir se reconstruir. Porque se reconstruir, como é que a gente reconstrói uma casa? A gente vai olhar para os alicerces da casa, ou para as paredes, ou para o lugar que a gente quer construir. A gente não vai construir uma parede olhando para a parede do vizinho. A gente não vai reconstruir e botar o tijolo um por cima do outro sem estar olhando para o tijolo, olhando lá para o outro lugar. Para a gente se reconstruir, a gente tem que olhar para onde a gente quer construir e o que a gente quer mudar, o que a gente quer colocar no lugar. Quais são as madeiras velhas que a gente tem que tirar, e a gente vai ter que ter a coragem de se precisar, detonar tudo. Detonar no bom sentido que eu tô falando de desconstruir tudo, dizer tudo bem, vamos zerar tudo agora, vamos zerar, colocar tudo no chão, derrubar esse alicerce, essa parede e recomeçar. Foi praticamente isso que eu fiz comigo. Eu disse assim, tudo bem, minha mãe deu o que ela tinha que dar, meu pai deu o que ele tinha que dar, meus irmãos deram o que eles tinham que dar, meus relacionamentos deram o que eles tinham que dar, porque isso é outra coisa que a gente tem que entender. O outro só vai dar pra gente o que ele tem pra dar. Não tem como eu mudar o outro, mas eu tenho como mudar a minha percepção sobre o outro e reconstruir o meu campo de atração.
Então, reconstruir é olhar para o que eu preciso construir. Mas se eu não estou encontrando as minhas sombras, se eu não reconheço a vitimização, se eu não reconheço o ódio que está lá dentro, a revolta que está lá dentro, se eu não reconheço a tristeza que está lá dentro, se eu não reconheço o buraco, o tamanho do buraco, como é que eu vou reconstruir uma casa sem entender quais são os alicerces que precisam ser liberados, tirados, recompostos? Eu preciso encontrar toda a maldade dentro de mim e acolher ela e dizer, tá tudo bem, vamos construir de novo. Em vez de a gente ficar se magoando porque o outro não nos ama, vamos ver por que o outro não nos ama, o que eu estou fazendo para não ter esse amor. Será que eu estou sendo grosseiro também? Será que eu estou sendo impaciente? Será que eu estou sendo intransigente? Será que eu estou me vitimizando, me isolando? O que eu estou fazendo para o outro não me acolher? Entende? A gente tem que ser autorresponsável e olhar e ver que tem um motivo para aquilo acontecer. Então eu tenho que descobrir, eu brinco com os pacientes que eu brinco assim, vamos imaginar que nós somos detetives de alma. E nós vamos entrar no seu subconsciente, no seu inconsciente, no seu sistema, nas suas crenças, na sua infância, em todas as suas memórias. E a gente vai encontrar exatamente os lugares que estão prendendo a sua reconstrução, que estão prendendo você. Então eu quero que você busque esses lugares, não fique se defendendo de mim, porque eu não estou aqui para te atacar, eu estou aqui para te ajudar. Então vai lá dentro junto comigo e vamos descobrir o que tem aí dentro de ruim que está mantendo as coisas ruins dentro da sua vida. Então é autorresponsabilidade, parar de culpar o outro, eu preciso tirar isso aqui, né, de culpabilizar o outro, eu preciso trazer para minha casinha. Então vamos lá, a gente vai construir tijolo por tijolo como? A gente vai identificar os nossos padrões nocivos, identificar as invirtudes e as qualidades, ou seja, os meus pontos de apoio. Às vezes eu não consigo enxergar porque eu estou completamente afastada e excluída de mim mesmo para não enxergar a sombra, e tudo bem, a gente vai chegar até lá. Então eu preciso acolher a escuridão dentro de mim, integrar ela e começar a identificar por quê, como é que ela está me ajudando e quais são as virtudes que eu preciso ativar em mim. Então eu vou começar a procurar as virtudes que eu já tenho, mesmo 10%, 1% que seja. Eu vou começar a entender o meu movimento interno, quais são as virtudes e invirtudes que eu estou manifestando. Então eu tenho que acolher a minha história, incluir tudo, perdoar a mim mesmo, perdoar o passado. Eu tenho que entender e acolher e desenvolver maturidade, autorresponsabilidade, coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado, coragem para tomar um novo passo e fazer novas escolhas, coragem para enfrentar o que está ali me dando medo. E se tiver muito medo, vai com medo mesmo, porque ele vai ser desintegrado no caminho, não deixa o medo te parar. Então eu tenho que entender que os passos dessa casa, essa construção dos tijolinhos depende das minhas mãos. Então eu também devo desresponsabilizar o outro e desobrigar o outro pela construção da minha casa. Eu tenho que desobrigar o outro de ter que me amar. E eu posso permitir que o outro me ame. Porque quando imponho que o outro tem que me aceitar, que o outro tem que me amar, eu estou excluindo, empurrando para muito longe esse amor. Mas eu posso incluir e permitir com que o outro me ame, sendo amável, sendo livre, sendo leve, sem levar as coisas tão a sério, sem achar que tudo está sendo contra mim, tudo me magoa, tudo... Sabe, às vezes a gente acha que o mundo está ali disposto a matar a gente de qualquer forma, em qualquer momento. A gente está armado o tempo todo. E essa sensação de estar armado o tempo todo faz com que a gente só atraia armas, luta, guerra, disputa, competição e outras coisas, filhos de tudo isso. Para a gente entender amor, a gente tem que se desarmar. Imagina se você tem uma luta de 2 exércitos. E um exército sai, não é que o exército se rende não, ele sai, todo mundo desaparece.
Vai existir luta se uma parte da guerra desaparecer, desintegrou, virou pó. Vai existir luta? Não teve guerra, então esse não é vencedor porque esse não lutou. Esse aqui simplesmente... Vai existir luta? Não vai existir luta. Então quando a gente sai da guerra, a guerra desaparece da nossa vida. Mas é sair da guerra sem se curvar no sentido que eu falo de sem se anular, sem se subjugar, sem achar que o outro tem que passar por cima de você para não ter briga, eu tenho que deixar o outro fazer o que o outro quer para não ter desentendimento. Isso é uma distorção muito grande, porque a gente mantém a guerra quando a gente faz isso, porque tem uma revolta lá dentro crescendo, e essa revolta exala no meu campo energético, e essa revolta vai trazer mais briga. Então, eu preciso entender que eu posso sair da guerra. Quando eu saio da guerra, a guerra termina. O outro pode ficar querendo briga, mas ela não vai mais estar no meu sistema. Porque eu vou tirar as ressonâncias de briga do meu sistema. Como é que eu faço isso? Eu faço isso entendendo que eu posso viver sem guerra. Eu posso fazer isso liberando as guerras da minha infância, do meu pai, da minha mãe, dos gritos, de todas as distorções do amor, e eu posso entender que eu posso ser guiada pelo amor e começar a me amar e colocar amor no meu campo. Amor, alto valor, fé, força divina, coragem, bondade, compaixão, empatia, compreensão. E aí, em vez de se defender, você faz assim. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando numa época que eu trabalhava num centro espiritualista, e aí via um ser espiritual e falou assim pra mim: você acha que você é santinha? Você acha que você é o quê? Aí eu falei assim: você tem razão, eu não sou santinha, eu sou igual a você, eu já fiz atrocidades, eu sou igual a você, só que agora eu escolhi um outro caminho. Eu só escolhi, mas eu não sou melhor do que você. Você tem toda a razão. Eu já fiz todas as coisas que você fez, só que eu escolhi um novo caminho. Vamos comigo? E embora. Mas se eu tivesse, não, é porque eu sou sim, eu já aprendi. Eu não lutei. Eu simplesmente disse, reconheci a parte. Realmente, somos todos iguais. Eu não sou melhor que você. E por isso eu te acolho. E por isso eu lhe digo que você também pode encontrar a sua luz, caso você queira. Você também pode encontrar novas escolhas e novos passos, caso você queira. Mas quando a gente bate com o outro, a gente cria mais fogueira, mais lenha e mais fogo. A guerra atrai guerra, gente. É o amor que atrai o amor. A guerra nunca vai trazer o amor, porque a guerra traz guerra. Um pé de manga vai trazer manga, não vai trazer uva. Então, se eu estou plantando guerra, eu vou atrair guerra. Se eu tenho revolta dentro de mim, eu vou atrair algo compatível com a revolta. Se eu tenho rejeição dentro de mim, eu vou atrair algo compatível com a rejeição. Então eu preciso me acolher, me amar, me valorizar, parar de achar que eu sou feia, que eu sou desinteressante, que eu sou vergonhoso. Eu tenho que parar de me diminuir, eu tenho que parar de me desfazer de mim, eu tenho que me reconstruir me amando, integrando. Sabe, como se você fosse uma flor linda, um bebezinho, como se você tivesse esperado um bebê durante toda a sua vida e esse bebê chega. Como é que você vai tratar esse bebê? É assim que você tem que se tratar, cuidando de você, cuidando, e em nenhum momento, em nenhum lugar você vai estar, em nenhum momento eu vou estar me referindo do ego, ok? A não ser que eu esteja falando e explicando sobre o ego, mas quando eu falo cuidar de você, te dar mimos, amar você, eu não estou falando alimentar o ego, dizer assim, agora eu sou melhor que todo mundo. Não, não é isso. É cuidar de você com cuidado verdadeiro e genuíno, de se elogiar, de sentir a sua importância, o seu valor, o seu carinho. Então, quando você se preenche de tudo que é bom, você pode expandir esse tudo que é bom e entender que você e o outro são tão importantes quanto. Você entender que todo mundo erra, inclusive você. Que todo mundo já fez um monte de coisa ruim, inclusive você. E que isso não precisa prender ninguém. Isso pode ser um passo para, ok, isso aqui não serviu, então eu vou fazer novas escolhas. Sou livre para fazer os meus passos irem para caminhos diferentes. Eu sou completamente livre para construir uma outra história todo o tempo da minha vida. Então eu posso me refazer, me reconstruir a cada manhã. Eu posso reconstruir a minha vida a cada respiração.
Porque a cada pensamento e a cada pacote de pensamento, ou seja, um monte de pensamentos juntos e sentimentos juntos, eu estou me reconstruindo. É na escolha minuciosa que você tem sobre o que você pensa sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, sobre o universo. É fazer você construir o que você quer construir. Reconstruir é entender que você tem nas suas mãos o poder de fazer o que você quer da sua vida. Então é trazer esse amor para dentro de você, todo dia, como uma massinha de modelar, todo dia vai reconstruindo um tijolinho, outro tijolinho, tijolinho, tijolinho. É repetir as coisas boas, repetir as coisas boas, repetir as coisas boas, mas enxergar tudo, olhar para aquelas coisas não boas, de eu tô te vendo, tá tudo bem, vem pra cá, eu te acolho. Não é só ver as coisas ruins e não é só ver as coisas boas, é ver tudo e fortalecer as boas, acolher as ruins e integrar elas para que elas possam ser transformadas. E eu acredito em você. Eu sei que você pode, porque eu juro por Deus que eu fiz isso comigo. Eu consegui me reconstruir, eu consegui mudar até o meu tom de voz, a velocidade da minha fala, eu consegui mudar praticamente tudo em mim. Então, não vale a desculpa de que eu sou assim mesmo, tem muitos anos assim, é assim que eu sou e acabou. Não existe isso. Tudo que você vive você pode mudar, o seu comportamento, a sua personalidade, seus hábitos, seus padrões, seus vícios. Tudo você pode mudar. Com repetição, com acolhimento, com perdão, com autorresponsabilidade, com maturidade, com acolher e trazer para você a responsabilidade sobre o que você quer mudar. Fica com Deus, uma linda noite. Até sempre.